Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Suzana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre diversidade, inclusão, acessibilidade para o PCD e também falo sobre a polineuropatia periférica, que é a condição que eu tenho hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante delicado para nós que temos uma deficiência invisível. Muitas vezes as pessoas não acreditam no que a gente tem. Então, isso é muito difícil para a gente lidar com as nossas dificuldades e também para as outras pessoas nos auxiliarem quando a gente precisa realmente. Vou contar para vocês o que aconteceu na escola dos meus filhos e como que a gente tem uma percepção das coisas e com a comunicação as coisas podem mudar completamente. Na frente da escola dos meus filhos tem as vagas rotativas que os pais deixam as crianças na escola. E sempre tá cheio, é complicado de parar lá. Agora eu tô com um carro, eu tô com a cadeira de rodas motorizada e tô com a minha mobilidade bastante comprometida. Eu quase não consigo ficar muito tempo em pé. Fico assim, eu acho que no máximo 1 minuto em pé. E se eu tô numa situação que eu vejo que as pessoas estão olhando, ou se eu tô numa situação que eu me pergunto se eu vou ter uma falta de equilíbrio ou não, batata, a minha perna amolece. Realmente tá acontecendo isso, não acontecia antes. Com esse agravamento que eu tive da minha polineuropatia, toda vez que eu fico nervosa, piora. Porque são nervos, né? Então é natural que piore realmente. E sim, eu tenho que lidar com isso, eu faço terapia, mas é muito difícil. É muito difícil eu manter a calma quando eu tô um pouco tensa, quando eu preciso manter o meu equilíbrio, quando tem pessoas olhando. Quando eu paro na frente da escola, e para eu descer a cadeira, eu não tinha como estacionar o carro para depois voltar para a escola, e eu tinha uma reunião pequena com o professor da minha filha. Era uma reunião de 20 minutos. E eu não tinha como pedir para outra pessoa me levar, não tinha condições, só tinha eu naquele momento. E eu também gosto de ser independente, porque eu sei que as pessoas são muito ocupadas, né? É uma coisa que a gente conversa muito aqui no canal. Aí eu mandei um e-mail pro coordenador falando para ele, olha, estou com um problema assim, assim, assado, não tô conseguindo andar muito, gostaria muito de participar dessa reunião, porque é a última reunião da minha filha na escola, ela tá terminando o ensino médio, e eu não ia mais ter outra reunião, eu queria muito participar disso. Aí ele falou, olha, na frente da escola existe uma lei, a gente não pode guardar uma vaga para você, e realmente a escola pode ser multada, não sei se a pessoa também pode ser multada, enfim. E eu vi que está em andamento um projeto de lei que permite que as pessoas parem o carro em escolas e hospitais. Tomara que seja aprovado em breve e seja colocado em prática pra gente. Então eu expliquei para ele a minha condição. Aí a gente conseguiu dar um jeito de eu entrar pela porta lateral, eu ia entrar com o carro na escola. Por coincidência, na hora que eu cheguei, liberou uma vaga bem na porta, ali, não na entrada principal, mas na entrada da rua lateral. E eu consegui. Professores no ensino médio, normalmente eles ficavam na parte de cima. E eu tinha muita dificuldade para subir, descer, eu ia me arrastando. O professor simplesmente desceu e me atendeu numa sala embaixo. Onde que eu quero chegar com isso? A comunicação é muito importante. Então, eu vejo no grupo de polineuropatia as pessoas comentando, é muito triste quando os familiares não entendem, quando os amigos não entendem. Então, a gente não quer se colocar numa posição de vitimismo, mas sim, a gente precisa de ajuda, né? Precisa de uma sinalização. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quando eu estava bem no começo, que eu descobri a polineuropatia, eu consegui fazer 1 ano de reabilitação no Hospital do Servidor Público Estadual, o IANSP, e eu pegava um ônibus para ir para lá, né? E eu pegava um ônibus que parava no corredor, na época eu andava um pouco mais, mas eu não conseguia ficar em pé também, não conseguiria ficar em pé no ônibus. E a minha médica deu uma sugestão muito importante que até hoje me ajuda demais. Hoje eu não tô usando tanto a bengala, mas eu uso o andador e a cadeira. Porém, durante muitos anos, sei lá, 9 anos, eu usei a bengala. Eu comprei um bastão da Quechua na loja da Decathlon e onde eu vou, eu uso essa bengala, mas eu não me sustento por ela, até mesmo por eu não criar um vício com a bengala. Então, quando eu entrava no ônibus, eu entrava com a bengala. Quando você entra com a bengala, eu lembro que a médica comentou isso, que a bengala é um sinalizador. Então, é um sinalizador que você tem uma comorbidade e você tem uma situação que exige um cuidado das pessoas ao seu redor. Quais são os cuidados que a gente precisa? Sentar, porque a gente não consegue ficar muito tempo em pé.
E também a gente precisa de espaço, porque nós temos perda de equilíbrio. Pelo menos quem tem a polineuropatia sensitiva. A gente tem falta de sensibilidade na sola dos pés. Então, o que acontece? Nós perdemos o equilíbrio com muita facilidade. Então, se você tá num lugar que tem muitas pessoas cruzando o nosso caminho e a pessoa esbarrar na gente, ou a gente precisar desviar rapidamente dessa pessoa, é perigoso a gente cair. Então, se você tem uma bengala, as pessoas passam a ter cuidado com você. Eu sei que nesse momento, você que tem dificuldade com a sua família deve estar pensando: ah, eu já tentei muito, eu já falei muito com a minha família assim, eles não entendem. E dá certo, gente. Dá certo. Não vou dizer pra vocês que eu não passei por dificuldades. Não, até hoje passo muita, muita mesmo. Do meu próprio marido, uma vez, quando eu tava no começo, a gente foi no supermercado, perto da praia. A gente ia pra praia depois. E eu tava de chinelo, naquela época eu consegui usar chinelo. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí do supermercado, eu entrei no carro, cheguei na praia, olhei pro meu pé e falei: eu perdi meu chinelo. Aí ele virou pra mim e falou: como que você perdeu o chinelo? Eu falei: eu não tô com chinelo. E na hora até ele ficou meio irritado, assim, como que uma pessoa perde chinelo? Só que depois de um tempo, ele começou a entender que eu não tinha sensibilidade pra perceber que o chinelo estava ou não no meu pé. E já aconteceu de eu perder sapato, gente, de eu perder sapato. Eu trabalhava num lugar que o piso era... o chão era com carpete. Várias vezes, assim, é que eu levantava sempre... eu criei um hábito de olhar pro meu pé. Mas várias vezes eu tava trabalhando, quando eu olhava pro meu pé, o tênis estava lá do outro lado, meu pé tava aqui. E hoje, como a minha perda de sensibilidade é muito maior, eu amarro, né? Eu uso tênis e amarro pra ele ficar bem presinho no meu pé, porque senão eu posso perder realmente. Outra coisa importante que eu queria comentar com vocês é sobre o cordão de girassol. Eu não vou comprar ele pra mim, porque ele acabou de sair. E hoje eu uso cadeira de rodas, ou andador, ou bengala. Então não vai fazer diferença eu estar com um cordão. Porque o que é o cordão de girassol? Você compra até no Mercado Livre. Qualquer lugar você pode comprar. O cordão de girassol, ele é para sinalizar que a pessoa tem uma deficiência invisível. A pessoa não consegue identificar quando olha para ela. Então, às vezes, tem algum tipo de autismo, que a pessoa precisa sentar, a criança precisa sentar, o pai e a mãe precisa sentar com a criança. Sigo no TikTok uma moça, ela tem uma doença que o coração dela acelera muito rápido, do nada ela desmaia. Se ela tá no ônibus, se ela tá na faculdade, ela nem pode andar no ônibus sozinha, ela não pode nem andar sozinha, porque de repente ela pode desmaiar. Aí começa a faltar o ar para ela, ela avisa os amigos, ela avisa quem tá em volta, eles já sabem como proceder, então ela desmaia. E eu não sei o nome dessa doença, acho que é PODS que ela falou, um negócio assim. E as pessoas seguram ela, abanam. Aí quando ela acorda, eles colocam um pouquinho de sal na língua dela, sabe? Ela também tem essa dificuldade. O cordão pode ser uma boa para quem anda, né? Quem tem polineuropatia, anda um pouco, mas não consegue ficar muito tempo em pé. Então, se você se sentir confortável com isso, essa é uma opção também. Enfim, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. E deixar aqui um recado que o principal é ter muita paciência com as pessoas que estão à nossa volta para fazer com que elas tenham paciência com a gente. Elas entendam que do nada a gente anda. Eu vi um comentário esses dias de alguém, a mãe dela levanta do nada e tem horas que ela não consegue nem levantar para ir no banheiro. E é assim mesmo. O nosso pé fica fraco, a perna fica fraca, a gente perde equilíbrio. Qualquer fator, seja interno do nosso organismo ou até mesmo um fator psicológico, pode fazer com que a perna falhe. Então, eu procuro também brincar com isso. As pessoas perguntam: Su, como é que você tá? Eu não gosto de ficar falando que eu tô mal. Eu não quero estar mal. Eu estou hoje numa outra situação. Eu tenho estágios. Então, eu tenho condições que eu estou nesse momento. Não que eu sou assim. Eu acredito que o médico vai entrar com a medicação correta e eu vou andar melhor, eu vou recuperar minha mobilidade. Mas, enquanto isso, eu não quero me colocar numa situação de doente. Porém, eu não consigo andar, então eu falo para as pessoas: olha, eu tô ótima, do joelho para cima tá ótimo, só do joelho para baixo que não tá funcionando bem as coisas não. Mas tá tudo certo, a vida continua, levo tudo da melhor maneira possível e assim, eu lido com isso. Então conversem, expliquem para as pessoas o que você sente. Eu tenho certeza que com o tempo, com muita paciência, as pessoas vão ter paciência com isso. E também outra coisa importante é quando a gente sai. Sair, tudo requer um tempo maior, porque a gente tem que andar devagar, você tem que... Se você anda, né, eu tô dizendo.
você tem que virar devagar. Eu, várias vezes, se eu ia virar pro lado, aí eu desequilibrava, né? Hoje eu desequilibro muito mais. Mas então eu tô com cadeira de rodas quando eu saio. E em casa eu uso andador. Difícil, porque às vezes eu quero andar carregando coisas, não consigo carregar coisas, eu derrubo as coisas. E eu acostumei a levar uma bolsinha comigo, dentro de casa mesmo. Então, às vezes eu tô aqui, eu vou lá pra cozinha e eu quero levar o meu iPad, eu quero levar o celular, o carregador de celular, os meus remédios. Como eu disse pra vocês, a gente vive em 2 apartamentos, porque meu pai mora do lado do nosso. Então, eu tenho meu quarto no apartamento dele, onde eu gravo os vídeos, onde eu fico aqui também. E tem outro apartamento que é onde eu cozinho, moro com as crianças, né? Então, eu tô sempre indo de um apartamento pro outro, que é um do lado do outro. É porta com porta. Porém, eu quero levar minhas coisas. Eu chego lá, aí toda hora tem que ficar pedindo: pega minha garrafa de água, pega meu remédio. Então, algumas coisas eu deixo lá, né? Minha garrafa de água eu deixo lá, por exemplo. Mas o meu remédio eu já levo comigo, porque eu sei que daqui umas 2 horas eu vou tomar o remédio. Eu levo o remédio, ele fica lá comigo. Assim, com notebook, com celular, com tablet, com tudo. E fico carregando pra lá e pra cá. Quero agradecer vocês por me acompanhar até aqui. E eu quero deixar também a minha página no Instagram. É Suzana XAV. Lá eu quero conversar mais com vocês. Lá eu não tô tendo muito público da polineuropatia periférica. E tenho pessoas também que me seguem pela questão da acessibilidade. E eu também gostaria de interagir mais com vocês, colocar quadro de perguntas e respostas. E mostro o que eu tô fazendo, algum passeio, etc. Então me sigam no Instagram também. E eu também queria saber de vocês aqui no comentário se vocês também passam por situações assim. E como que vocês lidam com isso. Se vocês têm dificuldade e não conseguem lidar por enquanto, não sabe como fazer, ou se você sabe, se arrumou uma alternativa para lidar com a deficiência invisível, como que você faz? Eu quero muito saber. Um grande beijo e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.